Estou prestes a contar para você sobre dois monstros lendários, um dos quais é real. A maioria das histórias de monstros tem uma coisa em comum. Quanto mais você pressiona e examina essas histórias, mais frágeis elas ficam. Mas uma delas, bem, fez exatamente o oposto. Eu decidi passar várias vezes sobre o buraco onde a cobra estava, permitindo que os homens tirassem uma foto dela. E eu diria que a cobra que vi lá tinha perto de 15 metros. Shit. What the fuck is that? Na maioria dos casos, o padrão das histórias de monstros é bastante previsível. Fotos borradas acabam sendo farsas. Contatos de sonar acabam sendo peixes ou detritos. Relatos de testemunhas acabam se revelando erros de identificação. Com o tempo, o mistério geralmente não se aprofunda. Ele vai se dissipando com ferramentas melhores e um escrutínio maior. Mas de vez em quando, aparece um caso que se recusa a seguir esse padrão. Um caso que não fica mais fraco. Neste vídeo, vamos examinar dois dos casos de monstros mais intrigantes do mundo moderno. O monstro do Lago Ness, uma lenda que vem sendo procurada incansavelmente há mais de 100 anos. E um caso pouco conhecido do Congo, em 1959, onde a tripulação de um helicóptero militar fotografou algo que não deveria estar lá. Esses dois casos parecem muito semelhantes à primeira vista. Ambos envolvem supostas criaturas monstruosas. Ambos têm testemunhas oculares e ambos possuem algum tipo de evidência fotográfica associada. Mas quando você realmente compara os detalhes de cada caso, um deles vai se desfazendo sob uma investigação mais detalhada. E o outro, bem, ele se recusa a desaparecer. Dois monstros. Um deles quase certamente não é real. Mas o outro talvez seja. E você está prestes a ver por quê. Seção 1. Padrões de evidência. Antes mesmo de falarmos sobre monstros, precisamos falar sobre como as evidências realmente funcionam. Veja, a maioria dos argumentos pró-criptozoológicos não falha por falta de paixão. Paixão não falta, é só ver grupos de entusiastas de criptozoologia no Facebook. Não, eles falham porque as pessoas tratam todo tipo de evidência como se todas tivessem o mesmo peso. Não é assim. No mundo real, existe uma hierarquia de confiabilidade. E quando você entende isso, começa a enxergar certas lendas de forma bem diferente. No topo dessa hierarquia está a prova física, um corpo, ossos, tecido. Algo que possa ser explicado, testado, medido e verificado de forma independente. Se você tem isso, a discussão termina bem rápido. Abaixo disso estão os dados instrumentais repetíveis. Sonar registra consistentemente um grande organismo em movimento. Contatos de radar com comportamento biológico. DNA ambiental que confirma repetidamente a presença de uma espécie específica ainda desconhecida. Esse tipo de evidência não depende de crença ou sentimentos. Ou ela se apresenta de forma concreta e mensurável, ou não. Mais abaixo na nossa hierarquia de evidências estão fotografias ou vídeos claros, onde escala, distância e contexto podem ser estabelecidos. Uma imagem só é uma evidência forte se você puder determinar exatamente o que ela mostra e estimar de forma confiável o tamanho real do objeto. Hoje em dia, também é preciso descartar a possibilidade de inteligência artificial. Abaixo disso, na nossa escala, estão vários relatos consistentes de testemunhas oculares, especialmente de observadores treinados cujas profissões dependem de percepção precisa. Depois, vêm os relatos de uma única testemunha ocular, muitas vezes sinceros, às vezes dramáticos, mas também vulneráveis a interpretações errôneas. E, finalmente, na base da nossa escala está o folclore. Histórias culturalmente poderosas que podem preservar a memória e a identidade, mas que, por si só, não podem confirmar a existência biológica de algo. Agora, aqui está o padrão que você começa a perceber. A maioria das lendas de monstros famosos nunca sobe muito nessa escala.
Elas ficam mais próximos da base. Na maioria das vezes, histórias se acumulam, fotos aparecem. Sinais no sonar são relatados, mas quando ferramentas melhores chegam, como imagens de alta resolução, varreduras coordenadas de sonar, amostragens genéticas, algo interessante começa a acontecer. Os sinais passam a ser explicáveis. A ambiguidade diminui. E essa ausência importa, porque se um grande animal desconhecido realmente estiver vivendo em um ambiente confinado, décadas de buscas sofisticadas deveriam fortalecer o caso, não enfraquecê-lo. Mas existe outro tipo de caso, um tipo mais raro. Não uma lenda construída ao longo de gerações e nem um mistério que depende de repetidos fracassos para gerar crença. Agora, esse tipo de caso gira em torno de um único evento documentado. Um horário conhecido, um local conhecido, testemunhas identificadas e uma fotografia ligada a um contexto do mundo real. Um caso que resiste a alegações de fraude. Nesse tipo de caso, a pergunta não é por que ainda não encontramos isso. A pergunta se torna muito mais desconfortável. O que exatamente aconteceu naquele dia? Seção 2. Por que Nessie se tornou um ícone global? O Lago Ness é praticamente feito sob medida para criar uma história de monstro. É um lago longo, estreito e também extraordinariamente profundo, com mais de 230 metros em alguns pontos. A água também é escura, com turfa suspensa que flutua nela, de modo que debaixo d'água você não consegue enxergar mais do que pouco mais de 1 metro. Da margem, é o tipo de lago que confunde a sua percepção de profundidade. O vento lá é meio peculiar e cria esses padrões de ondas que podem se parecer com corcovas em movimento. Os reflexos se alongam e se deformam, criando formas na superfície. Em um ambiente como esse, seu cérebro é forçado a interpretar informações visuais incompletas. E quando o cérebro não tem clareza, ele cria padrões. Chamamos isso de pareidolia. Mas não se preocupe, eu não vou dizer que todo avistamento da Nessie se resume a ondas, reflexos e má visão, eu prometo. Geografia e água turva sozinhas não criam lendas globais. Para ser sincero, eu sempre quis que o monstro do Lago Ness fosse real. Desde criança, sempre houve algo na ideia de uma criatura enorme vivendo sob a superfície de um lago escuro que me fascinava completamente. Talvez seja estranho gostar disso em vez de sentir medo ou indiferença, mas era como eu me sentia. Para ser sincero, ainda me sinto assim hoje. Lembro de nadar em um pequeno lago perto de casa quando era jovem e de deixar minha imaginação correr solta. Eu imaginava algo enorme surgindo silenciosamente da água escura embaixo de mim. E em vez de entrar em pânico, eu na verdade gostava daquela sensação, daquela mistura de medo e admiração. Então eu entendo completamente porque as pessoas querem que Nessie exista. Não é só sobre ciência, é sobre mistério. É sobre essa possibilidade de que algo antigo ainda possa estar lá fora, escondido além do que podemos ver, além dos nossos muros seguros e convencionais. Mas quando você começa a olhar para a verdadeira história das evidências, você percebe algo. Ela não fica mais forte com o tempo como você poderia esperar. Ela meio que estagna. Porque todas as evidências estão borradas, desfocadas, granuladas ou distantes demais para serem identificadas, ele acrescentou. Bem, a beleza desses lagos. A história moderna do Nessie realmente começa em 1933, logo depois que uma nova estrada foi aberta ao longo do lago, o que de repente deu às pessoas uma visão clara da água pela primeira vez. E quase imediatamente os avistamentos começaram a surgir. As pessoas relataram ver grandes formas se movendo na superfície, corcovas aparecendo e desaparecendo, formas longas e escuras deslizando pela água. Pouco tempo depois de tudo isso, surgiram as primeiras fotografias. As primeiras eram borradas e vagas, o que sinceramente não é surpreendente quando você está tentando capturar algo ao longe na água escura. Mas então, em 1934, veio a imagem que basicamente definiu toda a lenda. A infame fotografia do cirurgião. Ela mostrava o que parecia ser um pescoço longo e uma cabeça pequena surgindo da água.
A imagem foi creditada a um respeitado médico de Londres, o coronel Robert Kenneth Wilson, daí o nome Fotografia do Cirurgião. Ele não era uma figura excêntrica qualquer. Era um médico conhecido e respeitado, e sua reputação deu credibilidade instantânea à fotografia. Por décadas, isso foi tratado como a prova definitiva do mistério do Lago Ness. Isso é importante porque quando um caso fica ancorado a uma única imagem assim, isso molda como as pessoas imaginam a criatura. Isso diz às pessoas o que elas deveriam estar procurando, mas, 60 anos depois, a história desmoronou. Em 1994, um dos homens envolvidos, Christian Sperling, confessou antes de morrer que a foto havia sido encenada. Toda a farsa havia sido orquestrada por um cara chamado Marmaduke Wetherell, um caçador de grandes animais que já tinha passado vergonha em um jornal depois de apresentar pegadas falsas do Nessie. Para se vingar, eles montaram uma pequena cabeça e pescoço em um submarino de brinquedo. Você provavelmente já ouviu essa história. E eles fotografaram isso da margem. E a imagem, cuidadosamente recortada, removeu qualquer senso de escala. O próprio Wilson não construiu o modelo, mas permitiu conscientemente que seu nome fosse associado à foto para torná-la mais convincente. Ele nunca confessou publicamente, mas o testemunho posterior de outras pessoas deixou claro que ele estava envolvido nisso. Normalmente, quando a principal evidência desmorona desse jeito, a lenda deveria desmoronar junto. Mas Nessie não desapareceu. Em vez disso, a história simplesmente se adaptou. Em 1960, um homem chamado Tim Dinsdale filmou o que parecia ser um grande objeto se movendo pela superfície do lago. Por um tempo, essa filmagem se tornou o novo ponto central do caso. Algumas pessoas achavam que mostrava algo vivo. E, sinceramente, olhando para a filmagem, eu entendo o porquê. Mas análises posteriores sugeriram que era, muito provavelmente, a esteira de um barco. E, novamente, você vê o mesmo padrão. Algo aparece que parece empolgante e convincente à primeira vista, mas, quando é examinado mais de perto, nunca se sustenta completamente. No início dos anos 60, as coisas começaram a ficar mais sérias. Nesse período, a pesquisa organizada começou de fato. O Bureau de Investigação dos Fenômenos do Lago Ness foi formado e eles estabeleceram observações de longo prazo usando câmeras, telescópios e, mais tarde, equipamentos de sonar. E é aqui que o caso deixa de ser apenas uma narrativa e passa a ser algo testável, algo que pode levar a conclusões razoáveis. Quando o sonar entra em cena, você não está mais apenas confiando no que as pessoas acham que veem na superfície ou em uma história que o primo, tio, irmão ou amigo delas contou e que agora estão te contando. Agora você está procurando por sinais físicos mensuráveis debaixo d'água. Na década de 1970, um grupo liderado por Robert Rhines realizou algumas das buscas mais ambiciosas já tentadas. Eles usaram sonar para detectar alvos e depois tentaram fotografá-los debaixo d'água com luzes e câmeras. Eles realmente conseguiram capturar algumas imagens também, uma das quais mostrava algo que algumas pessoas interpretaram como uma nadadeira. Por um tempo, isso pareceu algo enorme, mas essas imagens eram borradas, fortemente aprimoradas e nunca foram reproduzidas sob condições controladas. Críticos argumentaram que poderiam muito bem ser apenas pedras, detritos, algas ou turfa, vai saber o quê. Até mesmo artefatos fotográficos. E mais uma vez, as evidências nunca realmente subiram aquele último degrau na hierarquia das provas rumo à clareza. Ela permaneceu ambígua o suficiente para que as pessoas pudessem discutir sobre isso, mas nunca clara o bastante para resolver a questão. E essa é basicamente a história da linha do tempo das evidências sobre o Nessia. A cada poucos anos, algo aparece que parece promissor. Um avistamento, uma fotografia, um contato de sonar, uma filmagem. E então, quando é examinado, não necessariamente desmorona instantaneamente, mas também nunca se torna conclusivo. Há dúvidas sérias e razoáveis sobre isso. Simplesmente para, bem na beira da certeza. Seção 3. As grandes buscas científicas
Aqui, a história do Nessie fica realmente interessante e séria, pois chega um ponto em que não dá para apenas dizer que alguém viu algo. Em algum momento você precisa perguntar: se há um animal grande em um lago fechado de água doce, não deveríamos conseguir detectá-lo? O Lago Ness não é o oceano. Ele é grande, sim, é profundo, é escuro, mas ainda é um ecossistema fechado. Se algo do tamanho que as pessoas descrevem realmente vive lá, e não apenas um, mas pelo menos dois, uma população reprodutiva, bem, isso é uma presença biológica, isso é biomassa, isso é movimento, isso é rastreável. Então, em 1987 pessoas interessadas em finalmente descobrir a verdade sobre a lenda do Lago Ness fizeram algo bastante ambicioso: Operação Varredura Profunda. 24 barcos se estenderam por toda a largura do lago, todos se movendo juntos, arrastando equipamentos de sonar. A ideia era simples: criar uma parede móvel de detecção na água. Se houvesse algo grande lá embaixo, teria que aparecer. Simples assim. Não havia lugar para onde pudesse escapar, e a equipe realmente obteve contatos de sonar. Alguns deles grandes, outros profundos. Mas a questão é a seguinte: nenhum deles foi confirmado como animal. Nada foi rastreado repetidamente. Nada era claro em sua forma, natureza ou movimento. Nada foi capturado. Você tinha esses momentos de isso é interessante, e então nada. E isso se torna o padrão nesse caso. Avançando para 2003, as pessoas tentaram novamente. A BBC, nesse caso. A BBC patrocinou essa varredura enorme, usando centenas de feixes de sonar e posicionamento por satélite para garantir que a cobertura fosse precisa. Não estamos falando de equipamentos amadores aqui. É tecnologia de ponta. E, novamente, nada definitivo. Nenhum animal desconhecido grande foi encontrado. As pessoas dizem que talvez ele só não estivesse no local certo na hora certa. E claro, isso é possível uma vez, talvez até duas. Mas, a esta altura, já estamos somando décadas de varreduras seguidas. Em algum momento, a probabilidade começa a pender para o outro lado. E então, em 2023, apenas 3 anos atrás, na época deste vídeo, acontece o que ficou conhecido como a maior caçada ao Nessie em décadas. Drones com imagem térmica, câmeras infravermelhas, hidrofones ouvindo sons subaquáticos incomuns. Tecnologia moderna. Atenção global. E novamente apareceram anomalias interessantes. Claro, sons, sinais, coisas para analisar mais de perto, mas nenhuma confirmação biológica clara e repetível. E foi aqui que, pessoalmente, comecei a sentir algo mudar na minha forma de pensar. No Lago Ness, tentamos descobrir a verdade nesta fossa. E acontece que, na verdade, descobrimos algo um pouco diferente. Tinha cerca de 10 metros de comprimento, um pescoço longo e parecia muito com o monstro do Lago Ness, e na verdade era um monstro do Lago Ness. Era o modelo do monstro do Lago Ness. Um modelo de 4 toneladas foi construído para o filme A Vida Íntima de Sherlock Holmes, lá em 1969. Quando você pensa nisso pelo lado emocional, Nessie parece viva. Eu quero que Nessie esteja viva, como eu disse. A lenda parece forte de alguma forma. O turismo é enorme, o impacto cultural é gigantesco. Mas quando você reduz a questão a tecnologia moderna já confirmou claramente um grande animal desconhecido nesse lago? A resposta honesta é não. E não digo isso por cinismo. Se vocês têm acompanhado meu conteúdo, sabem que sou uma pessoa de mente aberta e, sinceramente, eu quero que existam mais seres misteriosos no mundo e acho que, em alguns casos, as evidências apoiam a existência deles aqui. Mas o padrão com a Nessie simplesmente não mostra isso. As buscas ficam melhores, as ferramentas evoluem, mas o mistério não. Mas ainda não estava pronto para fechar totalmente a porta para a possibilidade da Nessie. Como eu disse, sou uma pessoa de mente aberta, então olhei para mais uma coisa importante. Seção 4, o ponto de virada do eDNA. Foi aqui que cheguei ao que considero o verdadeiro ponto de virada. Não sonar ou câmeras, mas DNA.
Em 2018 e 2019, cientistas realizaram um estudo de DNA ambiental no Lago Ness. Eles coletaram amostras de água de todo o lago em várias profundidades. A ideia por trás do DNA é simples, mas poderosa. Todo ser vivo libera material genético em seu ambiente, células da pele, resíduos, vestígios microscópicos. Se uma espécie vive em algum lugar em números significativos, ou se for uma espécie significativamente grande, mesmo em poucos indivíduos, seu DNA deve aparecer na água. E eles encontraram muito DNA, milhares de espécies, na verdade. Peixes, aves, mamíferos, micróbios. Mas eles não encontraram evidências de um grande réptil desconhecido ou de uma grande criatura aquática desconhecida de qualquer tipo. Eles também não acharam provas de esturjão, teoria sugerida por alguns para explicar os avistamentos ao longo dos anos. Os esturjões realmente têm essas placas ósseas nas costas, criando uma aparência um pouco corcunda, e alguns tipos de esturjão podem chegar a mais de 6 metros de comprimento. Mas, novamente, eles não encontraram DNA de esturjão, nem vestígios genéticos de espécie animal gigante e desconhecida. O que eles encontraram foi muito DNA de enguia. Agora, isso não confirma nem nega que existam enguias gigantes nadando pelo lago. O eDNA não pode dizer o tamanho de um indivíduo, pelo menos não com precisão real. Mas esse estudo confirmou que há enguias no Lago Ness, possivelmente grandes. Isso, para mim, dá uma explicação biológica muito normal para pelo menos alguns dos avistamentos. Talvez todos eles. E honestamente, pessoal, por mais decepcionante que seja admitir isso, é aqui que o caso do Ness realmente começa a enfraquecer para mim. Porque o sonar pode deixar passar algumas coisas. Mesmo que você seja minucioso, quero dizer, é difícil imaginar que algo passe despercebido com aquele esquema de 24 barcos, mas suponho que seja teoricamente possível. Câmeras podem deixar passar detalhes e suas fotos serem mal interpretadas. Pessoas também podem não perceber algo. Mas, de novo, e me desculpe por parecer repetitivo aqui, mas se existe uma população reprodutiva de animais desconhecidos nesse lago, eles deveriam deixar rastros genéticos. E quando você combina esse fato com quase um século de buscas cada vez mais sofisticadas, você começa a perceber um padrão. Isso é decepcionante para os fãs de criaturas misteriosas, mas é difícil de ignorar se você for lógico e sem se deixar levar pela emoção sobre o assunto. Não é que nada nunca apareça no Lago Ness. E é por isso que, por mais que eu quisesse que a Ness fosse real quando era criança, imaginando algo nadando debaixo de mim, no lago perto da minha casa, como adulto, olhando para todas as evidências, simplesmente não é forte o suficiente. Bem, achei que você gostaria de ver. Este é o famoso Lago Ness. Estou no norte da Escócia dando uma olhada para ver se encontro o monstro por aqui. Mas ainda não vi nada. Mas a gente acabou de chegar, então ainda temos um tempinho. Aparentemente eles têm, lendas do pé grande aqui também, que o nosso motorista estava contando pra gente. Mas dito isso, o que acontece quando você analisa um caso que não segue esse padrão? Seção 5. A Serpente do Congo. Um caso bem diferente. Ok, então, neste ponto, depois de quase um século de buscas, varreduras, fotografias e amostragens da água, o monstro do Lago Ness acaba em um lugar muito específico. Não se provou que seja impossível, mas também não é apoiado por evidências biológicas fortes. Na minha opinião, é uma lenda que sobrevive principalmente pela ambiguidade e emoção. E em coisas que parecem interessantes à primeira vista, mas não se sustentam quando você olha de perto. Mas às vezes, como disse, você encontra um caso bem diferente. A história da Serpente do Congo não é um século de ruídos ambíguos. É um dia, um encontro, uma fotografia e um grupo de testemunhas que o tornam muito mais difícil de descartar do que você imagina. E é aí que as coisas ficam interessantes. O caso da serpente gigante do Congo não é nada parecido com o do Lago Ness. Não há uma longa tradição folclórica impulsionando essa história. Não há uma indústria turística em torno disso. Não há um fluxo constante de novos avistamentos para manter a história viva.
Ela basicamente existe por causa de algo que aconteceu em um único dia de 1959. E o que torna isso tão estranho realmente se resume a isso. Não veio de um morador aleatório ou de alguém contando uma história anos depois. Veio de uma tripulação de helicóptero militar, observadores experientes voando em plena luz do dia. Eles não procuravam nenhum monstro, só estavam voando de volta para a base. E então eles viram algo no chão que não fazia sentido. Algo que eles estimaram ter 15 metros de comprimento, mais do que o dobro do tamanho das maiores cobras reconhecidas pela ciência. A princípio, eles pensaram que era uma árvore caída. Então eles perceberam que estava se movendo. E foi aí que tudo mudou. Decidi fazer várias passagens sobre o buraco onde a cobra estava, permitindo que os homens tirassem uma foto dela. E eu certamente fiz entre 4 e 6 passagens bem em cima do buraco onde a cobra estava. E eu diria que a cobra que vi lá tinha perto de 15 metros. Perto de 15 metros, eu não sei se em inglês se diz 50 foot ou 50 feet, mas certamente era muito perto disso. E ela estava se movendo dentro do buraco e parecia de um verde muito escuro. Verde marrom escuro com a barriga branca. Ao contrário de Nessie, onde as evidências mais fortes se desfazem quando são examinadas, este caso começa com algo muito concreto: uma fotografia. E, aliás, não é uma foto já comprovada como fraude. Uma fotografia tirada do ar, a uma altitude conhecida, por uma câmera conhecida, ligada a pessoas específicas cujos nomes e carreiras podem ser verificados. Agora, isso não prova nada automaticamente, é claro. É só uma foto antiga. Uma foto sozinha não permite saber exatamente o que você está vendo. Mas isso muda o tipo de pergunta que você está fazendo. Com o Lago Ness, a pergunta é: por que nunca conseguimos detectar claramente um grande animal desconhecido depois de um século de buscas? Neste caso, a pergunta é muito mais simples e muito mais desconfortável. O que exatamente aqueles homens fotografaram naquele dia? Porque havia algo lá. E seja lá o que for, era grande o suficiente para ser visto claramente do ar. Então, aqui está o que realmente sabemos sobre o evento em si. Aconteceu em agosto de 1959, no que era então o Congo belga, hoje a República Democrática do Congo, em uma região de savana levemente arborizada, não muito longe de uma cidade chamada Kamina. Não era uma selva densa, como as pessoas geralmente imaginam quando pensam na África Central. Era um terreno mais aberto, com trechos de arbustos aqui e ali, árvores espalhadas e longos trechos onde era possível ver o solo claramente do alto. Esse detalhe é importante porque significa que o que eles viram não estava escondido em vegetação densa. Estava ao ar livre, claramente visível. O helicóptero envolvido pertencia às Forças Armadas da Bélgica. A bordo estavam 4 homens, incluindo o piloto, o coronel Remy van Lierden. Ele era um aviador altamente experiente, não apenas um observador casual. Esses caras eram profissionais, acostumados a identificar objetos no solo de forma rápida e precisa. Nessa época, eu já voava há 25 anos, então tenho uma experiência muito boa em estimar medidas. Isso fazia parte do trabalho deles como aviadores militares. E eles não estavam procurando por nada em comum naquele dia. É muito importante que você entenda isso. Eles estavam fazendo um voo rotineiro de transporte e inspeção militar na região de Kamina, o tipo de trabalho operacional cotidiano para o qual helicópteros eram usados no final do período colonial do Congo naquela época. Kamina era uma importante base aérea belga naquela época, e voos como esse eram comuns. Movimentar pessoal, inspecionar o terreno, verificar a infraestrutura e viajar entre instalações. Em outras palavras, isso não era uma expedição para o meio do mato, era apenas um voo militar de retorno normal. Esses caras estavam simplesmente voltando para a base quando, ao sobrevoarem um trecho de savana levemente arborizada, um deles percebeu algo que não parecia certo no chão abaixo. No começo, como eu disse, eles acharam que era uma árvore caída, apenas uma forma longa e escura deitada no chão sob o sol. Mas quando voaram mais perto, perceberam que não era uma árvore, porque aquilo se mexeu.
De acordo com os relatos dados depois pelos homens, o objeto começou a mudar de posição e eles conseguiram ver claramente o suficiente para reconhecer que tinha a forma de uma cobra enorme. Não era apenas uma cobra grande, era algo muito maior do que qualquer coisa com a qual eles estavam familiarizados. Eles sobrevoaram em círculo com o helicóptero. E é aqui que a situação muda de um simples avistamento para algo muito mais incomum. Porque, em vez de rastejar para longe, a criatura gigante supostamente reagiu ao helicóptero. Quando eles fizeram a segunda passagem em uma altitude mais baixa, dessa vez para tentar ter uma visão melhor, a cobra levantou a parte da frente do corpo do chão, erguendo o que foi descrito como uma parte grossa do corpo, erguida na vertical, quase como uma naja se preparando para atacar. Nas próprias palavras do capitão Van Lierde, a serpente, abre aspas, ergueu seu corpo musculoso a quase 3 metros de altura, e esse foi o momento que mais ficou marcado para eles. Eles estavam observando algo que parecia estar ciente da presença deles e reagindo de forma agressiva. Agora, quando eu desci sobre aquela cobra no buraco dela, a cobra se levantou, eu diria cerca de 3 metros, e eu pude ver claramente de perto a cabeça, que estava olhando de uma forma que dava para comparar com um cavalo muito grande, com mandíbulas enormes, muito, muito grandes, parecendo triangulares. E ele estava simplesmente se levantando assim para mim, e eu sinto e estou convencido de que se eu estivesse ao alcance dele, ele teria me atacado, teria me atingido. E ainda assim eu certamente veria, at least, no mínimo 2 pés de largura por 3 de comprimento. Poderia facilmente devorar um homem. Nesse momento, o engenheiro Kind pegou uma câmera e fotografou durante uma dessas passagens baixas em que tentavam ver melhor aquilo. E essa fotografia é a única razão pela qual esse caso ainda existe e é comentado até hoje. Porque sem ela, isso provavelmente seria apenas mais uma anedota obscura de uma região remota. Algo que as pessoas descartariam como um erro de identificação, exagero ou uma mentira descarada. Mas a foto significa que não estamos lidando apenas com uma história agora. Estamos lidando com um registro físico ligado a um evento específico testemunhado por várias pessoas. E isso aconteceu em um horário e local conhecidos também. Então, a partir daquele momento, a pergunta não é mais apenas eles viram algo estranho? Passa a ser o que exatamente foi capturado naquela fotografia. Vamos descobrir. Seção 6. A fotografia. Porque ela é o ponto central do caso. Agora, é importante deixar algo claro desde já. Definitivamente, essa não é uma fotografia perfeita que resolve completamente a questão do que aqueles caras viram naquele dia. Não está totalmente nítida. Você não está vendo algo como uma foto de vida selvagem da National Geographic, onde dá para ver as escamas e todos os detalhes finos. O que você vê, na verdade, é uma forma longa, escura e curva no chão, com uma parte que parece estar levantada. E como foi tirada de um helicóptero em movimento, ela tem exatamente aquele tipo de leve desfoque que você esperaria de uma foto aérea tirada rapidamente durante um voo baixo. Mas isso, na verdade, importa de uma forma sutil, porque significa que a fotografia condiz com as circunstâncias em que supostamente foi tirada. Ela não parece encenada. Ela não parece algo cuidadosamente montado no chão e fotografado de uma posição fixa. Isso não é só a minha opinião. Diversas análises do negativo original foram feitas por várias pessoas, incluindo o zoologista Dr. Bernard Juvelmans. Todos eles concluíram que a foto não mostrava sinais de ter sido falsificada ou adulterada e provavelmente havia sido tirada exatamente nas circunstâncias descritas pela equipe do helicóptero. Parece exatamente o que afirma ser. Uma foto aérea rápida tirada no meio de um encontro inesperado enquanto sobrevoava o Congo. De acordo com a documentação que mais tarde apareceu através da pesquisa do Dr. Bernard Juvelmans, Kind, o engenheiro a bordo, realmente tirou a foto usando uma câmera comum que era levada no helicóptero. A altitude, no momento da fotografia, é geralmente estimada entre aproximadamente 35 a 50 metros acima do solo durante um desses voos mais baixos. Esse detalhe é importante porque diz algo sobre a escala.
Dessa altura, algo pequeno ou até de tamanho médio não apareceria da mesma forma que esse objeto ou criatura aparece. Mesmo uma piton grande, de uns 6 metros de comprimento, não pareceria nem de longe tão grande vista dessa altura. Para ser claramente visível e distinta do terreno ao redor, teria que ser absolutamente gigantesca. Algo em torno de 15 metros ou cerca de 50 pés, como a equipe estimou. Isso não garante que as estimativas de tamanho originais estejam corretas. Como eu disse antes, 15 metros é extremamente grande para uma cobra, muito além do tamanho de qualquer cobra africana conhecida ou de cobras de qualquer outra parte do mundo, aliás. E precisamos reconhecer o fato de que é possível que essas estimativas tenham sido influenciadas pelo choque do momento. Mas mesmo que você considere algum exagero na percepção do tamanho, o que é muito comum em relatos de testemunhas oculares de criaturas potencialmente desconhecidas, ainda assim você acaba com algo que teria que ser incomumente grande para aparecer do jeito que aparece daquela altitude. Maior que qualquer serpente já classificada pela ciência, como falei. E não vamos esquecer que essa equipe de aviadores não eram apenas observadores comuns. Julgar a altitude de forma rápida e precisa era vital para suas funções no exército. Eles foram treinados e avaliados para conquistar seu lugar nas Forças Armadas da Bélgica. E é aqui que o caso difere significativamente de algo como as fotografias do Lago Ness. A maioria das fotos do monstro do Lago Ness foi feita da margem, a grandes distâncias e com poucos pontos de referência para a escala. Isso facilita muito que ondas, troncos flutuantes, objetos distantes ou até mesmo uma enguia pareçam maiores do que realmente são. Mas, neste caso, os observadores não eram apenas altamente treinados, mas estavam diretamente acima do objeto, com uma visão clara do terreno e da vegetação ao redor. Eles tinham contexto visual imediato para julgar seu comprimento, forma e tamanho. Nessa época eu já voava há 25 anos, então tenho muita experiência em medir objetos. Agora, isso não os torna infalíveis, é claro, mas significa que eles estavam em uma posição muito melhor para estimar o tamanho do que alguém olhando para o outro lado de um lago escuro a centenas de metros de distância. Outro fator que impede que esse caso caia no esquecimento é a cadeia de documentação. A fotografia não circulou apenas como uma imagem anônima, sem contexto. Ela passou a estar ligada a nomes específicos, ao piloto e aos membros da tripulação, ao local e à data aproximada. E mais tarde, pesquisadores como o Dr. Juvelmans investigaram a história, entrevistaram os homens envolvidos e examinaram o negativo fotográfico original. Agora, isso não prova, além de qualquer dúvida, que a fotografia mostra uma espécie desconhecida. Mas isso significa que não estamos lidando com um mistério da internet, ou uma foto sem origem conhecida, ou uma farsa que surgiu sem contexto. Estamos lidando com um evento documentado ligado a testemunhas identificáveis, o que poderia realisticamente explicar um grupo de observadores experientes ver e fotografar algo que todos concordaram que parecia uma serpente colossal. É aí que o caso começa a ir além de mero descaso e rejeição. O veredito. Então vamos voltar ao ponto de onde começamos. Não com monstros, mas com evidências, porque é disso que toda essa conversa se trata, no final das contas. Lembre-se daquela hierarquia. No topo está a prova física, corpos, ossos, algo que você pode segurar, medir e testar. Nem a Nessie, nem a serpente do Congo tem isso. Não seria ótimo se algum deles tivesse? Abaixo disso vem dados instrumentais repetíveis, rastros de sonar que se comportam como um organismo vivo, evidências genéticas que confirmam uma espécie vivendo naquele ambiente específico. E é aqui que os dois casos começam a se separar drasticamente. O Lago Ness teve 100 anos de oportunidades para subir essa escada de evidências. Ele foi escaneado com frotas de sonar, pesquisado com fotografia subaquática, examinado com amostragem de DNA ambiental. E cada vez que ferramentas melhores foram aplicadas, o caso biológico não se fortaleceu. Ele enfraqueceu. O padrão é claro: quanto mais forte a investigação se torna, menos convincente e mais ambígua a evidência parece.
Isso não quer dizer que todos que dizem ter visto o monstro do Lago Ness estejam mentindo. A maioria dos relatos desses avistamentos provavelmente era sincera. Mas isso significa algo muito mais simples. O lago é um ambiente que naturalmente produz sinais visuais ambíguos, e esses sinais foram interpretados sob a ótica de uma lenda já poderosa. É assim que os mitos persistem. Não porque eles são comprovados, mas porque nunca são totalmente resolvidos. Agora, compare isso com o caso da serpente do Congo. Esta não é uma lenda construída ao longo de décadas de avistamentos. Não é um local onde as pessoas passaram gerações procurando por uma criatura e sem conseguir encontrá-la. É um único evento documentado, com data conhecida, local conhecido, testemunhas nomeadas e uma fotografia. Analisada e considerada autêntica, tirada em uma situação real por pessoas cujas identidades podem ser verificadas e que, aliás, nunca mudaram suas versões. Mas foi na África, no Congo, que um espécime indiscutivelmente monstruoso apareceu para confrontar este piloto de helicóptero belga, Remy Van Leerde, quando ele retornava de uma missão em 1959. Agora, isso não nos diz automaticamente o que era a criatura, e certamente não prova que uma espécie de serpente gigante e desconhecida exista hoje, mas estabelece algo bastante importante. Algo estava lá naquele dia. Algo grande o suficiente para ser claramente visível do ar. Algo que observadores treinados, acostumados a identificar terreno e vida selvagem do ar, descreveram independentemente como uma cobra enorme. Com Nessie, os crentes precisam explicar por que décadas de buscas, cada vez mais sofisticadas, não conseguiram produzir evidências biológicas claras. Com a fotografia do Congo, os céticos precisam explicar exatamente o que aqueles homens viram e registraram naquele dia, de uma forma que leve em conta o contexto, a experiência das testemunhas e a própria imagem física, que novamente foi analisada e demonstrada como autêntica, sem manipulação. E essa é uma diferença muito grande entre essas duas supostas criaturas. Em um caso, o mistério desaparece quanto mais de perto você observa. No outro, ele permanece sem solução. O que podemos afirmar com confiança? Podemos dizer que o monstro do Lago Ness, como um animal biológico vivendo nesse lago atualmente, não encontra respaldo nas evidências disponíveis. Após quase um século de investigação, o caso nunca alcançou evidência suficiente para ser confirmado. Mas a fotografia da serpente do Congo representa outra coisa. Não é prova de uma espécie ou de uma população escondida, mas sim uma evidência credível de um encontro real e inexplicável. Um que nunca foi desmentido de forma convincente e que, na minha opinião, merece muito mais atenção séria do que jamais recebeu. Isso nos leva de volta à ideia central que iniciou toda essa discussão. A maioria das histórias de monstros enfraquece quanto mais você as observa ou investiga. Mas de vez em quando você encontra um caso que faz o oposto. Seja lá o que aqueles homens fotografaram no Congo em 1959 não era apenas uma história. E aí, o que vocês acham? Concordam com a minha opinião sobre a lenda do monstro do Lago Ness e a história da serpente do Congo? Gostaria de saber a opinião de vocês nos comentários, concordando ou não. Esse vídeo foi um experimento para mim. É uma das primeiras vezes que eu me afasto do Sasquatch, também conhecido como pé grande. Já fiz isso algumas outras vezes, mas ultimamente tenho me interessado em explorar outros criptídeos. Então me avisem nos comentários se vocês querem ver mais desse tipo de conteúdo. Mais vídeos sobre criaturas intrigantes e misteriosas, por assim dizer, além do pé grande. Se quiserem apoiar mais minha pesquisa, inscrevam-se no meu Patreon, o link está na descrição. Por alguns reais por mês, vocês podem ter contato direto comigo e ver conteúdos exclusivos dos bastidores que não posto em nenhum outro lugar, mas sem pressão. Se você assiste aqui e nunca se inscreve no meu Patreon, ou se você se inscreve, ainda assim sou grato por cada um de vocês e estou ansioso para ver todos vocês no próximo vídeo.